Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nesta semana, estamos recebendo com muito prazer Isídio Brito Correia, presidente do Partido dos Trabalhadores, vereador aqui de Sorocaba, e Daniel Lopes, professor e psicanalista. Nós vamos falar sobre a Comissão da Verdade. Primeiro, prazer estar recebendo vocês aqui no nosso cenário. Daniel, nos últimos dias a cidade tem ouvido falar, a mídia tem divulgado um ente chamado Comissão da Verdade. O que é essa Comissão da Verdade? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, Laíno, e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. E também cumprimentar o Isídio. A Comissão da Verdade nada mais é do que uma organização que se incumbe de investigar aqueles casos de perseguição política que aconteceram na cidade de Sorocaba. Há a Comissão Nacional da Verdade, Comissão Estadual e também as comissões municipais. No caso do nosso estado, já em São Paulo, Campinas, enfim, outras cidades. A tarefa principal, investigar o que aconteceu durante o regime militar, 64 até 85, nossa cidade. Isídio, como é que isso ganhou legitimidade através dos vereadores lá na Câmara Municipal? Primeiro, as organizações sociais, os perseguidos políticos fizeram uma reunião. A partir dessa reunião criou-se o documento e aí procurou os vereadores na Câmara Municipal. A bancada do Partido dos Trabalhadores fez um requerimento, pedimos adesão no plenário. Os vereadores aprovou esse requerimento com mais assinaturas e passou pela pauta, e aí se instituiu a Comissão da Verdade da cidade de Sorocaba, que vai investigar de 64 a 85, vai investigar de 64 a 85, mas tem algumas particularidades, que vai mostrar que Sorocaba participou disso. Sorocaba participou disso. Nós vivenciamos isso, os trabalhadores como um todo. Eu me lembro que nas fábricas metalúrgicas, nos primeiros movimentos, até os dias de hoje, era muito comum você ter resistência a movimento de trabalhadores. E aqui em Sorocaba tem trabalhadores metalúrgicos que nunca mais arrumou trabalho em Sorocaba por conta de perseguição política, porque se organizou no sindicato. O nosso eterno companheiro Bolinha foi um desses companheiros que saiu de São Bernardo perseguido, veio para cá, e aqui teve companheiros, a partir da década de 80, que foram perseguidos e não conseguiram mais arrumar trabalho na cidade. Nós tivemos também, no longo de 64, da década de 70, muita gente que foi caçado na cidade. Tudo isso deve ser investigado. E antes da gente aprofundar um pouco mais na questão, qual é a parte burocrática? Como é que isso tramita, Daniel? Então, nós fizemos, como o Isídio comentou, algumas reuniões preliminares, enquanto movimento social. Professores, pensadores, estudiosos do tema, nós nos reunimos por diversas vezes, elaboramos um documento. Esse documento foi protocolado à Câmara Municipal, oportunidade em que eles nos deram espaço de ocupar a tribuna, graças a um pedido formalmente feito pela OAB local, que também apoia essa iniciativa. Diante desse documento, a expectativa é de que essa comissão fosse instalada pelos vereadores e a partir daí começasse a investigação, de modo que isso ocorreu a contento. Então, nós estamos até o momento acompanhando esses ditames burocráticos, mas entendendo que as coisas estão acontecendo. Primeiro instala a comissão, em seguida nós esperamos que a Câmara comece a investigar, ouvir as pessoas que foram perseguidas, familiares, enfim. A sociedade civil, como você disse, professores, pensadores, provocaram a Câmara, essas pessoas provocaram a Câmara abraçou essa ideia, e agora formou-se a comissão. A sociedade civil continua participando junto com essa comissão de vereadores? Do ponto de vista formal, não. Por quê? A Comissão Nacional da Verdade aceita até o final de 2014 os relatórios de comissões estaduais e municipais. Para tanto, do ponto de vista burocrático, esta comissão só pode ser composta por vereadores. Então nós, enquanto movimento social, nos colocamos à disposição dos vereadores
para auxílio. Para subsídio de informação. Perfeito, perfeito. E em nível federal e estadual funciona da mesma forma. São deputados federais em nível federal e deputados estaduais. É necessário ser parlamentar para compor a comissão? Não necessariamente. No caso do governo federal, a presidenta Dilma que nomeou a comissão. Tá. No caso de São Paulo, a Assembleia Legislativa que deflagrou esse processo de Comissão Estadual da Verdade. No nosso município, a Câmara. Por qual razão? Depende. Há cidades em que o prefeito ou a prefeitura tem uma sensibilidade histórica em relação a esse período, a própria prefeitura solicita a instalação da comissão. Há outras cidades em que a Câmara Municipal. No nosso caso, a Câmara Municipal, por intermédio do vereador Isídio, a pedido do movimento social, optou por instalar. Você acompanha isso já há muito tempo. A Comissão Nacional, há quanto tempo está instalada? A Comissão Nacional está instalada desde 2000. A Comissão Nacional da Verdade está instalada, salvo o melhor juízo, desde 2007, 2009, foi no governo Dilma. No entanto, há um trabalho em paralelo à Comissão Nacional da Verdade, que é a Comissão de Anistia, que funciona com base na lei número 10.559 de 2002 e que também atua no sentido de indenizar aqueles que foram perseguidos políticos pelo regime militar. Então, há dois trabalhos acontecendo simultaneamente, um que iniciou ainda no governo Lula e outro, a Comissão Nacional da Verdade, que iniciou durante o governo Dilma. Mas uma não compete com a outra, corre em paralelo e pode até se encontrar com uma subsidiando a outra com informações. Perfeito, elas podem se ajudarem mutuamente, no entanto, as suas competências são diferentes. No caso da Comissão de Anistia, o pedido é de anistia e de indenização em casos em que a comissão entender que haja que essa reivindicação seja justa. No caso da Comissão Nacional da Verdade, ou no caso das comissões que investigam, a expectativa é de investigação e de encaminhamento da apuração. Suponhamos que nós, durante a investigação, descobramos que algum indivíduo foi torturado por uma pessoa, né? Um exemplo da nossa cidade, Alexandre Vanucchi Leme, estudante sorocabano de Geologia da Universidade de São Paulo, foi preso, junto com ele outras pessoas. Entre essas pessoas, o hoje deputado estadual e presidente da Comissão Estadual da Verdade, o deputado Adriano Diogo. O deputado Adriano Diogo presenciou, ouviu as torturas que o Alexandre Vanucchi Leme sofreu e também foi torturado. E denuncia e diz que foi torturado por um coronel chamado Brilhante Ustra. Portanto, esse tipo de denúncia é encaminhado às autoridades competentes. O Ministério Público Federal tem denunciado, tem pedido a condenação dessas pessoas que, porventura, tenham torturado. Nós estamos conversando com o vereador Isídio de Brito Correia, presidente do PT, com Daniel Lopes, psicanalista, falando sobre a Comissão da Verdade aqui no nosso cenário. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds are sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it all. O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. Estamos de volta com o cenário desta semana, falando sobre a Comissão da Verdade que foi instalada aqui em Sorocaba, conversando com Daniel Lopes, com o Isídio de Brito Correia. A gente, no primeiro bloco, mostrou um pouquinho para o telespectador o que é isso. Agora vamos voltar um pouco, e você falou que essa comissão vai investigar um período de 64 a 85. Aí o nosso telespectador fala, né? Rapaz, esse menino, Daniel é um menino ainda, novo ainda, nós já estamos em 2014, já faz 50 anos que aconteceu isso. O que deu na cabeça desse rapaz de fazer isso? Por que isso, Daniel? Primeiro, uma questão importante, Laíno.
A Comissão da Verdade, ela pode investigar também o Estado Novo, a ditadura Vargas. A opção nossa em Sorocaba foi de reivindicar o período pertinente ao regime militar, em virtude do tempo. Nós temos até 2014 para que esses relatórios acumulados do ponto de vista municipal e estadual sejam encaminhados ao relatório nacional, que se tornará um relatório oficial dessas investigações. Primeiro que não é um movimento exclusivo, não foi uma iniciativa singular. Eu tenho uma experiência, minha primeira formação foi Direito, na Faculdade de Direito de Sorocaba, e logo em seguida eu fui trabalhar na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, justamente essa comissão que nós comentávamos anteriormente. Dali, minha aprendizagem com esse tema, né? Eu convivi com perseguidos políticos, com pessoas que foram severamente torturadas e me fez entender um pouco mais esse momento, esse terrível momento que nós vivemos no Brasil. Voltando para cá, eu sempre tive isso em mente, de que a gente precisava investigar esse período na nossa cidade, porque não é verdade que a ditadura foi branda no estado de São Paulo, tampouco em Sorocaba. Nós temos casos de desaparecimento, de tortura e de morte de sorocabanos. Portanto, é necessário que se investigue. Diante disso, eu consultei algumas pessoas, um círculo mais próximo de amigos, também professores de filosofia, de história, estudiosos do tema, e todos entenderam a necessidade, a importância de que Sorocaba instalasse a Comissão da Verdade e investigasse. Diante disso, nós deflagramos aquele movimento. Então, não é um movimento exclusivo, não é um movimento que parte de mim exclusivamente, mas sim de um movimento popular. Isídio, eu acompanho, sou sorocabano e convivi muito com essas pessoas, participei do movimento estudantil, e a gente percebe, eu acho que as duas maiores categorias que sofreram profundamente a questão da ditadura aqui em Sorocaba foram os metalúrgicos, um pouco mais para frente, e os ferroviários. Muitos ferroviários, Guarino Fernandes dos Santos, Antônio Figueiredo, Ademar Figueiredo, foram presos, foram de verdade torturados, e isso são pessoas com quem eu convivi e relatavam coisas terríveis. No movimento sindical, a partir da abertura da nova zona industrial de Sorocaba, quando as indústrias chegaram para cá e os metalúrgicos começaram a se organizar de uma maneira maior, a gente percebe que isso também foi muito forte. Talvez não a tortura física, mas a tortura psicológica por que os metalúrgicos passaram foi muito grande também, né? Exatamente. Em conversas com Bolinha, né, que não está entre nós, o próprio Gaspari, o Titoto, e o nosso convívio também na época das primeiras greves metalúrgicas aqui na década de 80, né, quando já tínhamos um movimento muito forte no ABC, nós tivemos trabalhadores que, primeiro assim, a partir do momento de uma demissão, nunca mais arrumou trabalho em Sorocaba. Então, portanto, Sorocaba, há quem diga, tem uma lista que não deixava, foi organizada pelos empresários, que esses trabalhadores conseguissem emprego aqui. A outra situação é que nas fábricas existia pessoas ligadas ao Exército, à Polícia Militar, disfarçados de metalúrgicos para boicotar os movimentos, ou seja, vigiar os movimentos. Então era comum e tem vários companheiros que contam isso, eu cheguei a vivenciar isso, começar a discutir algum movimento e de repente esse movimento ia parar na boca do patrão, né? Ou nos movimentos que aconteceu muito forte, 84, 85, você vê aquelas pessoas que conviviam com você dentro da fábrica, eram pessoas que estavam ajudando, né, a perseguir o movimento, a tentar barrar o movimento. Hoje está difícil você discutir política, está difícil você discutir a questão de classe, essa que é a verdade. E também eu vejo assim, que a Comissão da Verdade, ela vai, com esses documentos, não só documentar, deixar isso no arquivo, mas ela vai levantar para essa geração que está hoje, como é que era a relação antes para você buscar a democracia, né? Como que era pós-64, como foi a luta na década de 70, 60, 70, 80, até chegar aos dias de hoje, e que hoje ainda existe, na prática.
qualquer fábrica, qualquer empresa que vai fazer um movimento, pode perguntar para sindicalista. Quem chega primeiro é a polícia. Né? Chega primeiro é a polícia e infelizmente a polícia tem um discurso que vem de isenção, que é para proteger, mas acaba tendo aquele pensamento de que movimento não pode. Né? E tem muita gente que pensa assim, eu vejo assim, que a Comissão da Verdade vai resgatar a história, vai contar a história, e quando vê um jovem como o Daniel puxando esse movimento, né, que já leu muito, que já estudou muito, exatamente, na minha opinião, para passar para essas gerações qual é a verdadeira história do Brasil, qual é a verdadeira história da democracia, e não é só no Brasil, né, porque a Comissão da Verdade tem também em outros países que vem resgatando isso, exatamente para passar essa história para os novos trabalhadores, eu diria, né, para a nova classe trabalhadora, porque nós vamos continuar tendo o embate de classe. Eu continuo achando que nós vamos ter sempre, né, esse embate da classe trabalhadora, esse embate com o capital, nós vamos ter sempre. E teve momentos tensos no Brasil e isso precisa ser contado. Nós estamos com o cenário dessa semana, conversando com o Daniel Lopes, com o Exílio de Brito Correia. Vamos para o intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o último bloco do cenário dessa semana, conversando com o Daniel Lopes, conversando também com o Exílio de Brito Correia, falando sobre a Comissão da Verdade, falamos bastante sobre isso. Agora uma questão, você também é bacharel em Direito, fez Direito. Depois de todo esse tempo, levantou-se algum crime, alguma coisa, isso não prescreveu? Como é que é tratado isso juridicamente? Tá. Em primeiro lugar, Laíno, deixa eu fazer uma correção. Eu puxei na cabeça, eu não sou muito bom de data. A Comissão Nacional da Verdade foi instituída em 2010. 2009 nós ainda estávamos durante o governo Lula. Eu penso que a lei de anistia, Lei 6683 de 79, foi uma lei que eu lidei também muito em 2007. Ela teve um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a ideia de liberdade ampla, geral e restrita era prestigiada por todos os entes que participaram daquele momento histórico, ou seja, tanto aqueles que perseguiram e torturaram, como aqueles que lutaram contra o regime militar, estariam perdoados. Além disso, aquelas pessoas que estavam exiladas voltariam e tudo mais, como se fingíssemos que nada tivesse acontecido. É bom lembrar, né, que o que o Supremo Federal decide não é verdade absoluta. E o Supremo Federal pode errar, como também pode mudar de opinião. Eu lembro a todos que a Olga Benário foi enviada ao governo nazista sob autorização do Supremo Federal à época. E agora, recentemente, nós vimos de novo uma mudança de decisão no que se refere à ação penal conhecida popularmente como mensalão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal também pode mudar de opinião. Até a última consulta, o Supremo Tribunal Federal, entendia que a anistia ampla, geral e restrita significava, portanto, que todos estavam anistiados. Tudo 0 a 0. O Ministério Público Federal tem um outro entendimento, daí as denúncias em relação ao Brilhante Ustra, Coronel Curió e outros tantos denunciados por crimes de tortura. Eles têm um entendimento de que este raciocínio não é adequado e de que crimes de tortura são imprescritíveis e que, portanto, eles devem ser condenados. Então, o debate está aí. O Supremo apresentou um entendimento, mas o debate está aí. E eu sou daqueles que entendem que a gente precisa condenar quem torturou. Que essa ideia de que a anistia é para todo mundo não serve. E também não serve a ideia de que quem lutou contra a ditadura militar, pegando em arma ou de qualquer outro modo, cometeu algum crime. Eu lembro a todos que quando a gente está, um exemplo, andando aí pela rua e um indivíduo vem e nos assalta e vem e nos acomete de forma violenta, se a gente reage e isso resulta num episódio de morte daquele indivíduo, nós somos absolvidos em nome da legítima defesa.
Portanto, aqueles que golpearam o Estado democrático de direito sofreram reação. Agora, essa reação é legítima. Essa reação é em nome de um Estado democrático de direito que foi fraturado. Portanto, não há que se falar em crime cometido pelo lado que lutou contra a ditadura. E uma outra crítica que fazem sempre, de que quem lutou contra a ditadura lutou em nome de uma ditadura do proletariado. Não é verdade. Há aqueles que defenderam algo com isso, há outros que defenderam absolutamente contrário a isso, a instalação do regime democrático. O que unia, o que unificava, era essa ideia de que a ditadura precisava acabar e que a democracia precisava ser restabelecida no país. Portanto, não há que se falar em condenação para todos ou absolvição para todos. Até porque a contra-ditadura não era feita por um grupo específico, era a mais ampla quantidade de classes sociais, de pessoas, de formas de pensamento totalmente diferentes, que apenas queriam, entendo eu, no meu modesto modo de entender, a volta do Estado Democrático de Direito, que o Brasil fosse realmente um país como é hoje. O Exílio tocou numa questão do jovem, né? Porque a gente que participou disso chegou a 85, depois a coisa foi, hoje o país vive um Estado Democrático de Direito. O jovem não participa mais da discussão política e não participa mais da questão histórica, porque eu ouço, mas eu não vivi essa época, ou coisa assim. E a gente aqui do lado, você vê aqui na Argentina, no Chile, isso é uma questão cultural da população. O menino nasce, quando ele já está aprendendo, isso está arraigado, e as penas acontecem até hoje. Outro dia mesmo, aí eles estavam pondo o general na cadeia na Argentina. O Chile faz isso, o Uruguai faz isso. Por que no Brasil a coisa ficou meio no vai da valsa? Essa é uma pergunta que nós gostaríamos de encontrar a resposta também. Como você disse, Laíno, em outros países as pessoas estão sendo punidas. Por que no Brasil não? Por que esse entendimento? Em Sorocaba, nós tivemos casos, no momento, durante a nossa investigação preliminar, enquanto movimento social, nós não encontramos episódios de tortura cometidos aqui na cidade, Sim. mas episódios de tortura cometidos com sorocabanos. Eu posso citar uma enormidade de exemplos, inclusive gente que desapareceu. O Exídio comentava da perseguição à vida junto ao movimento sindical. Em Sorocaba, no movimento estudantil, nós tivemos aí a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Medicina, à frente daqueles que lutaram contra a ditadura militar. E um estudante de medicina desapareceu. O nome dele é Gerardo Magela. A acusação, a desculpa do regime militar foi que ele se suicidou, pulou do viaduto do Chá em São Paulo. Mas isso não corresponde absolutamente à verdade, nem o laudo é verdadeiro. E também um estudante de 15 anos de idade, Laíno, 15 anos de idade, estudante secundarista chamado Marco Antônio Dias Batista, desapareceu também, além do Alexandre Vanucchi Leme. E um professor de História, acho que é importante destacar. No Congresso de Biúna nós tivemos o ex-vereador Oswaldo Nossi preso e um professor de História na nossa cidade chamado Miguel Trujillo, que era professor do Colégio Ciências e Letras, hoje Colégio Objetivo, e durante o intervalo de uma aula ele é preso, levado a São Paulo e lá em São Paulo ele é torturado. O próprio Oswaldo Nossi também sofreu tortura psicológica. Então, as torturas ocorreram com pessoas da nossa cidade, não exatamente em Sorocaba, mas com pessoas da nossa cidade, até o presente momento. Claro que se outras informações surgirem denunciando tortura na cidade, acho que isso tem que ser apurado. Nós estamos chegando no final do programa, mas da mesma forma que me incomoda não sentir a juventude participando e discutindo isso, me incomoda também, eu vendo numa rede social, no perfil do vereador Exídio, logo depois que foi aprovado a Comissão da Verdade, um cidadão se posicionando, não, porque eu acho que, já que falamos do Estado Democrático de Direito, todo mundo tem direito a ter sua opinião, mas de uma forma, se posicionando de uma forma tão agressiva e tão contundente como a forma de colocar, aquilo me incomodou demais. Você obviamente acompanhou isso. Como é que se vê esse tipo de manifestação, Exídio? Essa reação é de quem, na verdade, ele continua pactuando e deve ter, em algum momento, participado dessa história. E ele acha que existe só uma verdade, não tem uma outra, né? Não tem...
para ele o regime militar, para ele as perseguições é uma coisa normal. Então nós vamos ter, na minha opinião, assim, um debate muito forte na cidade, já estamos tendo esse debate, né? Essa coisa já começou a esquentar e nós vamos ter, de fato, aí, na minha opinião, tanto no movimento operário como no movimento estudantil, e uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro, né? Nós vamos resgatar, na verdade, e isso acontecendo nacionalmente, nas cidades e por região, uma coisa que o país ele acabou ficando por 20 anos, roubaram os sonhos, né? Roubaram as ideias, né? Roubaram a possibilidade do país ser um outro, né? Há 20 anos atrás. Né? Acho que isso tem que ficar muito claro. Né? Ficou 20 anos com a visão só, né? Dizendo que o país estava crescendo e que ninguém poderia se manifestar. Então foram sonhos, foram vontades, foi uma geração toda, né, que foi perseguida. Então eu acho que isso precisa ser levantado para que no futuro nós não possamos deixar, né, uma outra ditadura por um motivo ou outro, né, e que a gente aposte sempre na democracia. E a democracia evidente, exercida através dos votos, né, através de uma reforma política que eu acho que nós precisamos, mas assim, foram 20 anos em todos os cantos desse país, né, pode colocar isso, né, que um sonho, que uma vontade, né, que uma geração ficou praticamente aí perdida, né, por conta do regime militar e por conta da perseguição política. Eu acho que isso, né, e eu coloquei esse exemplo lá de Prudente, porque se você pegar lá na Paraíba, né, se pegar no Pará, que tem notícias até hoje, na Bahia, né, mas nos grandes centros também nós tivemos, né, São Paulo, Rio, enfim. Então foi um sonho que ficou para trás em 20 anos, né, por conta do regime militar. Então a Comissão da Verdade vem resgatar o quê? Documentos, depoimentos, a história e que sirva de exemplo para as futuras gerações. Nós chegamos ao fim do programa, queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizar você, Daniel, por esse trabalho, mais do que a Comissão da Verdade, de resgatar a discussão política na cidade de Sorocaba, e isso é muito importante. O Isídio, mais os vereadores, não só o Partido dos Trabalhadores, mas os vereadores que encamparam essa ideia, e que isso tenha continuidade, que realmente essa discussão se aflore aqui na cidade de Sorocaba. Muito obrigado pela presença de vocês. Laíno, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, dizer que nós estamos à disposição. E a nossa expectativa é que a comissão em Sorocaba apure bastante, grave bastante depoimento, ouça muitos familiares e perseguidos. Muito obrigado. Agradecer você, Laíno, agradecer o cenário, né? Cenário, e dizer que nós vamos se empenhar, né, para que não só nós possamos resgatar a verdade, mas que sirva de exemplo para as futuras gerações, que o regime militar jamais possa voltar no nosso país. E nós vamos ficando por aqui com o cenário dessa semana. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.